Quero dar entrada na minha aposentadoria. E quais os documentos eu preciso? Essa é uma pergunta frequente no escritório e nas minhas redes. A primeira coisa que é importante saber é qual é o tipo de aposentadoria que você vai pedir. Isso porque são várias as possibilidades e o segurado precisa saber qual a melhor e a mais vantajosa para ele. E ainda nesse sentido, cada uma precisa de uma regra específica, requisitos e documentos. No caso do servidor público, por exemplo, ele deverá seguir as regras do regime próprio de previdência social, que é o RPPS, ao qual ele está afiliado. Então vamos às espécies de aposentadoria e requisitos. A aposentadoria comum exige tempo de contribuição mais a idade específica. Pode ser que tenha como requisito a soma de pontuação mínima. A aposentadoria especial por insalubridade ou periculosidade exige menos tempo de contribuição, além de uma pontuação mínima ou uma idade mínima. A aposentadoria dos professores exige menos tempo de contribuição do que a comum. Porém, essa atividade tem que ser em sala de aula, na condição de docente, e isso tem que ser comprovado. É válida, inclusive, para casos de duas matrículas, ou seja, trabalhos em dois concursos, muito comum na rede pública, mas também é possível na rede particular. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência exige que a pessoa com deficiência tenha trabalhado e contribuído. Menor tempo de contribuição e idade também, mas ela varia de acordo com o grau da deficiência. Quanto maior, menos tempo será exigido para a concessão do benefício. Vamos agora para a aposentadoria por invalidez, que exige que o beneficiário tenha condição incapacitante para o trabalho. Então, ela exige uma perícia para receber esse benefício. E a aposentadoria do segurado especial, que são os rurais ou o pescador artesanal, exige que as pessoas tenham trabalhado em regime de economia familiar e isso tem que ser comprovado. Por fim, a aposentadoria por direito adquirido. São todas as regras que já existiam até 13 de novembro de 2019. Mesmo quem não tenha dado entrada nesse benefício, é possível que ela ainda seja requerida. Veja agora os documentos necessários para o pedido de aposentadoria. É importante ter o seu CNIS atualizado para comprovar que trabalhou e contribuiu com o INSS. No mesmo CNIS, veja se não falta nenhum tempo trabalhado. E os documentos são carteira de trabalho e guias de pagamento da Previdência Social. Ainda tem os documentos alternativos, como CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, muito comum para o servidor público, que contribuiu para o INSS, por exemplo. Não se esqueça dos documentos próprios do tipo de aposentadoria que está pedindo e que está dando entrada. E em caso de judicialização, os que forem solicitados pelos advogados. Vamos agora falar da documentação por espécie de aposentadoria. A aposentadoria especial. Nessa é necessário o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é obtido a partir do LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Esses documentos são laudos fornecidos e realizados pelos engenheiro ou médico do trabalho. Também os documentos que comprovam o tempo de contribuição exercido. Já o servidor estatutário pode precisar da CTC se tiver períodos especiais no INSS. Outras espécies de aposentadoria devem comprovar se esses se encaixam na respectiva espécie e o tempo de idade trabalhados e contribuídos. Para os professores, necessitam da comprovação do tempo de trabalho na atividade de professor. Isso por meio de contrato ou carteira de trabalho. Pessoa com deficiência, é preciso por meio de perícia comprovar o grau de deficiência, se grave, média ou leve. Na invalidez, comprovada através de perícia, que identifica o grau e o tempo da incapacidade. Para saber se concede ou não a aposentadoria ou até mesmo um auxílio-doença. No caso dos rurais ou pesca artesanal,
é necessária a comprovação desse trabalho em regime de economia familiar na atividade específica. Inclusive, os períodos trabalhados com os pais podem ser muito importantes. Já os documentos para aposentadoria por tempo de contribuição, esse tipo de aposentadoria só é concedido pelo direito adquirido porque ele deixou de existir e aí precisam se completar as regras antigas até 13 de novembro de 2019. Basta usar os documentos já listados e falados acima. Como disse no começo do vídeo, o primeiro passo é definir qual tipo de aposentadoria é mais vantajoso para você. E isso só é possível pela análise de um advogado especialista em direito previdenciário. Por isso é tão importante esse planejamento. Eu espero ter ajudado você a tirar todas as suas dúvidas nesse vídeo. Um abraço e até a próxima.